Todos acharam? Nós estamos conversando sobre o que as cartas do Apocalipse têm para nós hoje. E hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens com a carta à Laodiceia. A última das 7 cartas que Jesus, narrando a João na ilha de Pátimos, pede que ele escreva e envie às 7 igrejas da Ásia. Todas essas cartas. Glória a Deus. Alô. E aí? Tranquilo? Todas essas cartas nós vimos até aqui que elas têm um conteúdo mais atual do que nós podemos imaginar. Ela serve para nós hoje. E com essa carta aqui não é diferente. Não é. E eu gostaria que você, de uma forma assim, bem direta, desligasse tudo aquilo que possa te incomodar. Que tudo aquilo que possa tirar a sua concentração, na sua mente, deixa os problemas da segunda-feira para segunda-feira. Eles não vão fugir, eles vão te esperar lá. Não precisa se preocupar, as contas nós pagamos depois, não se preocupe. Toda e qualquer ansiedade que possa tirar o seu foco, tira isso do seu coração agora. Que esse seja um momento. A minha oração é para que Deus, na sua infinita sabedoria, capacidade e misericórdia, Ele possa me anular, para que eu seja um instrumento de Deus na sua vida. Amém? Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai, mais uma vez queremos rogar-te a tua presença. Queremos rogar o teu amor. Espírito Santo de Deus, toma conta do nosso coração. Papai, a mim me cabe a responsabilidade de transmitir a tua mensagem. Portanto, toma-me nas tuas mãos. Alivia todo medo, toda insegurança, e que haja somente o temor ao Senhor, e que o exercitar dos meus lábios seja o meditar do teu coração para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Das 7 cartas, essa, sem dúvida, é a mais pesada. É a que contém um contexto, assim, com algumas ideias das mais, assim,
difíceis de nós entendermos e algumas coisas que Deus de fato precisa dizer. Essa era uma comunidade com um ego inflado demais. E ela precisava passar por uma chamada de atenção, de uma observação pesadíssima. Falando um pouco da cidade, a cidade de Laodiceia foi fundada 250 anos aproximadamente antes de Cristo. Ela é uma cidade localizada em meio a rotas comerciais. De fato, nós vemos que todas as principais rotas comerciais passam por essa cidade. Outro detalhe, que é uma cidade de banqueiros e comerciantes. Então, é uma cidade rica, é uma cidade pomposa, é uma cidade onde os seus habitantes tinham um costume, um hábito um tanto diferenciado das outras cidades. Havia uma prepotência que reinava sobre a vida daquela cidade. A igreja tinha a mesma característica da cidade. É muito curioso, ao invés de influenciar a cidade, deixou-se influenciar por ela. Nós somos chamados por Deus para fazermos a diferença e não sermos contaminados. Nós precisamos estar num ambiente, e esse ambiente, essa cultura, esse lugar aonde estamos inseridos, ele tem que ser afetado de uma maneira positiva, não de uma maneira negativa. Alguns missionários viajaram para algumas tribos e começaram a implantar uma cultura que não é a cultura dos indígenas. Está errado. Isso está errado, não é assim que se faz. Você precisa conhecer a cultura e dentro da cultura onde você está inserido, influenciar positivamente. E é isso que nós nos prestamos a fazer. A igreja de Laodiceia, ela mais se amoldou à cultura da cidade, foi tomando a forma da cidade, do que influenciar positivamente a cidade onde estava inserida. A cidade tinha fama de ser transigente, o contrário de intransigente, lógico, né? Transigente é tolerante. A cidade tolerava todo e qualquer tipo de pecado, todo e qualquer tipo de comportamento que era indolente, comportamento que não tinha nada a ver com um comportamento cristão, era um comportamento completamente, absurdamente mundano. A igreja tornara-se transigente, ou seja, tolerante. Passou a tornar-se tolerante, é uma coisa peculiar. A igreja tolerante, ela gera alguns comportamentos esquisitos. Por exemplo, crente frouxo. Que é um crente frouxo? Um cristão frouxo, um crente frouxo é aquele que não defende a sua bandeira. Trazendo para o nosso contexto, seria bem aquele, o crente 007, viu? Agente secreto. 30 anos na empresa, ninguém sabe que ele é crente, não é? Aí um camarada se converte, vai frequentar a igreja dele, chega lá, você está aqui, faz 30 anos que eu estou aqui. Mas nem você não falou? Não falou. Vive escondendo pelos cantos, não é? Tem medo de se posicionar. Se eu me posicionar, você é mandado embora. Quem sabe você não vai mandado embora, e aí você começa a se posicionar, não é? É tenso pra caramba, neste momento que nós estamos vivendo, essa situação. Uma igreja que tolera o pecado, que ela é conivente com o pecado, ela começa a gerar crentes doentes, frouxos, que não tem coragem de admitir os seus posicionamentos. Gera uma igreja sem entusiasmo, uma igreja que não tem ânimo para fazer nada, uma igreja que vive sim, não sei se você já ouviu aquela expressão, né? Estou pedindo para o mundo acabar em barranco, para morrer encostado, não é? E imagina uma igreja toda com essa característica, sem esse entusiasmo da palavra, sem esse calor de falar do amor. Eu me lembro, já comentei isso algumas vezes, nós fizemos um intercâmbio com uma igreja do Rio de Janeiro, quando eu estava em Campinas, e veio o líder dos adolescentes, um jovem, um moço novo, devia ter na época lá uns 23, 24 anos de idade mais ou menos. E quando ele chegou, nós fizemos lá uma recepção para eles e tal, e de repente eu passei pelo corredor, pelo hall de entrada da igreja, ele estava desesperado, assim, procurando alguém. Eu falei, o que aconteceu? Cara, eu preciso, eu faz um mês que eu estou orando, pedindo a Deus a oportunidade de vir aqui, entregar esses folhetos, carioca, né? Esses folhetos aqui para o pessoal daqui de Campinas, mas ninguém quer ir comigo ali na praça. Eu falei, vamos lá. Você vai comigo? Eu falei, vou.
O cara começou a chorar de novo. Eu falei, não, calma, vamos lá. E saímos dali, todas as pessoas que ele tinha oportunidade, ele entregava um folheto. Quem parava, ele evangelizava, falava, orava, entusiasmado. Um entusiasmo assim, de mover corações. Enquanto ele não entregou todos aqueles panfletos que estavam na mão dele, eu não saí de perto dele. E ele voltou com a alma aliviada. Como eu fiquei envergonhado. Envergonhado, irmão. Podia ser eu. Podia ter agarrado um pelota aqueles de folheto distribuído junto, feito a mesma coisa. Eu fiquei só olhando. Uma igreja tolerante com o pecado gera crente frouxo. Gera um grupo de pessoas sem entusiasmo nenhum em relação à palavra. Gera um caráter débil. Um caráter deficitário, deficiente, que não honra a palavra, que não está disposto a pagar o preço do evangelho. Tudo isso, essa igreja de Laodiceia, ela estava vivendo no mesmo padrão, no mesmo parâmetro da cidade. Era uma cidade que tolerava o pecado, a igreja tolerava o pecado. E algumas coisas mais aqui, satisfeita consigo mesmo. Uma igreja que tinha tudo. Uma igreja que não precisava de nada, não, nós somos ricos, e de fato era uma igreja rica, tinha um som bom, tinha lá um telão de última geração, que é esse telão de LED, glória a Deus, aleluia, pela tecnologia. Os caras tinham lá uma banda maravilhosa, tinha várias bandas, tinha tudo. Nós não precisamos de nada, inclusive de Deus, não é? Era uma igreja popular, rica, orgulhosa do seu status. Nós estamos por cima da carne seca. Já ouviu alguém dizer isso ou não? Imagina uma igreja com essa mentalidade. Nós não nos envolvemos com outras igrejas, porque nós somos nós e eles. Esse era o pensamento que permeava a cultura daquela igreja de Laodiceia. Uma igreja sem perseguição. Uma igreja sem perseguição. Nós vivemos num local maravilhoso, chamado Brasil. Brasil, a liberdade de expressão. Brasil, nós podemos pregar o evangelho abertamente. Talvez este seja o principal motivo da igreja ser tão sem entusiasmo. A igreja crescer de maneira tão vagarosamente. A igreja a caminhar assim de uma maneira muito lenta. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém ou não? Amém. Que Espírito é esse, gente? Deus não pode todas as coisas. Deus não pode tocar a alma de uma pessoa que não conhece a Jesus só pelo fato da gente chegar perto dele e orar com ele. Pode, por que nós não fazemos? E aí a coisa vai ficando estreita, não é? A carta não menciona nenhum tipo de perseguição. Você não vai achar em nenhuma palavra, nenhum conceito, dentro desse contexto dessa carta, não tem nada que aponte para uma perseguição. Não havia perseguição por soldados romanos, era uma igreja livre desse tipo de perseguição. Roma não estava nem aí para essa igreja. E aqueles que eram aliados aos judeus, que eram soldados romanos, não estavam correndo atrás desses crentes aqui. Eles não eram perseguidos pelos judeus religiosos. Não havia esse tipo de perseguição. Eles não eram perseguidos por falsos mestres. Não tinha falsos mestres enrustidos lá dentro, ensinando uma teologia toda distorcida, envenenando as pessoas, não alimentando com a palavra. Não havia nenhum tipo de perseguição sequer a esta igreja chamada Laodiceia. E essa igreja tinha tudo, considerava-se rica, considerava-se acima da média, um ego inflado, uma igreja que tolerava o pecado, uma igreja que gerava cristãos doentes, gente sem nenhuma motivação para fazer aquilo que a palavra de Deus nos chama a fazer. A cidade de Laodiceia destaca-se por 4 características muito peculiares. Aqui são elas. Era um centro bancário e financeiro. Era uma das mais ricas cidades do mundo atual. Ela tinha um giro de um mecanismo já financeiro todo instalado. E tinha algumas outras características que alimentava isso.
era um centro comercial e industrial de tecidos. Produzia uma lã muito famosa em todo o mundo. Tinha algumas empresas, algumas indústrias na cidade de Laodiceia que exportavam para o mundo todo. E isso gerava uma demanda muito grande, isso gerava muita riqueza. Havia tudo isso ali naquela cidade. A terceira característica, era um centro médico de importância nacional. Fabricava 2 dos mais famosos medicamentos para o ouvido e para os olhos. Tinha um colírio lá que era praticamente milagroso. Fazia enxergar aqueles que já estavam sofrendo de alguma catarata, alguma coisa assim. Pegava o colírio, ele dava uma ajuda boa. Era fabricado lá. Opa. Tá. Era um centro de águas termais, cercado por Colossos de um lado e Herápolis do outro. Colossos era uma fonte de água fria. Água, hoje nós diríamos assim, água mineral, né? Fonte de água fria, e Herápolis era uma fonte de água quente. E Laodiceia ficava bem no meio, bem na junção dessas duas águas. Logo, ela vai ter uma água termal morna. Olha que curioso, Jesus não fala as coisas por acaso. A leitura que Jesus faz dessa igreja, situada nessa cidade, com essas características que nós vimos aqui. A igreja havia perdido o seu vigor. Perdeu-se. Cadê o vigor? Cadê o primeiro amor? Cadê aquela gana, aquela vontade de fazer, de produzir, de crescer na graça, no conhecimento do Senhor, de ter a presença do Espírito Santo, de clamar pela presença do Espírito Santo? E aí a igreja perdeu esse vigor dos primeiros anos. A igreja perdeu os seus valores. Começou com uma inversão de valores. Eu falo já há um tempo. Quer saber como é que estão os seus valores cristãos? É quando você começa a usar aquela expressão tipo assim, nada a ver. Ah, pastor, uma cervejinha só, nada a ver. Só um beijinho, nada a ver. Eu só fiquei com ele, nada a ver. Davi ficou, pecou, viu, irmão? Ficar não é de Deus, não. Esse troço é ruim. Isso não é bênção. Não é bênção para a sua vida. Então, nós vamos vendo que você começa a abrir concessões. Nós não tropeçamos nas grandes montanhas. Nós não tropeçamos nas grandes montanhas. Nós tropeçamos nas pequenas pedras. Você tropeça nas pequenas pedras. É interessante observar que sempre nós temos me fugiu aqui. Fugiu. Esqueci. Pedra, pequena pedra, montanha. Nós imaginamos assim, por exemplo, você acorda um dia e diz assim, hoje é um belo dia para adulterar. Você faz isso? É claro que não. Mas ao longo dos anos, ao longo do tempo, ao longo do período, você vai abrindo concessões, abrindo concessões, abrindo concessões. Aí chega uma hora que você adultera, você peca. Por que você pecou? Aconteceu. Não, aquilo foi sendo gerado, até que chegou um momento que houve a consumação do ato. Ou você se livra das pequenas concessões, do nada a ver. Tira esse negócio do seu vocabulário, tira esse negócio da sua mente, tira esse negócio da sua perspectiva de vida, tira isso do seu coração, da sua alma. Para com esse negócio de nada a ver, tudo a ver. Ou você é de Jesus ou você não é. Ou você está com Jesus ou você não está. Ou você abraça a bandeira e defende os valores cristãos ou você não defende. Ou você vive para Cristo ou você vive para o diabo. Não existe meio termo. Não existe um muro, afinal de contas tem uma história interessante no muro, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas não existe um meio termo, ou você é de Jesus ou você é do diabo. Pastor, credo, verdade, irmão. Ou você está com Jesus ou você não está com ele. Se você não está com ele, com quem que você está? Pois é, isso é fato. Não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira. A igreja, que ela é tolerante com o pecado, ela perde o seu vigor, ela perde os seus valores, ela perde a sua visão. Qual é a... Alô? Tem outro?
detalhes técnicos. Qual é a sua visão de igreja? Qual é a sua visão de mundo? Qual é a sua visão de evangelho? Qual é a sua visão de pessoas que necessitam da graça? Se eu não pregar para mim, eu vou pregar para quem? Há um tempo atrás, uma figura muito distinta da nossa igreja, quando eu terminei de pregar um sermão, e ali na porta da igreja, ela me disse assim: hoje o senhor pregou para o senhor, né, pastor? Eu falei: filha, se eu não pregar para mim, vou pregar para quem? Se eu não pregar para mim, vou pregar para quem? Se a palavra não me serve, por que vai servir para você? Então nós precisamos ter essa visão de qual é a missão da igreja. A igreja tem uma missão, é anunciar o evangelho a toda criatura. Como diz Mateus capítulo 28, lá, versículo 19, o verbo não é ide, está no gerúndio, é indo. Indo para onde? Indo para Nova Jerusalém. Enquanto nós vamos caminhando, levando a nossa vida, honrando a Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, nós estamos indo para Nova Jerusalém. Enquanto estamos caminhando, vamos anunciando, vamos falando do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão restaurador, da maravilhosa presença do Espírito Santo que restaura, que traz de volta essa visão de igreja que acolhe, que abraça, que anda, que ama, que doa-se para que o nome de Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus. A igreja havia perdido o seu vigor, os seus valores, a sua visão. A igreja havia perdido as suas vestimentas. Qual é a vestimenta da igreja, irmão? A vestimenta da igreja é santidade. Não pode haver outra vestimenta senão a santidade. Se nós nos revestirmos de outro comportamento, de outra ideologia, de outra coisa que não agrada ao Senhor, estamos fora da palavra, fora do princípio bíblico, fora daquilo que Jesus deixou para nós. Nós precisamos olhar para a palavra, voltarmos para a palavra, dedicarmos a nossa vida em aprender mais de Deus a cada dia. E Jesus está falando assim: a igreja que perde, que provoca essa inversão de valores, ela perde o vigor, perde os valores, perde a visão, perde as suas vestimentas. Foi o que aconteceu com a igreja de Laodiceia, e tem acontecido com muitas igrejas nos dias de hoje. Falta de fervor da igreja. O que acontece quando a igreja perde esses 4 elementos? Falta fervor na igreja, e às vezes estamos adorando a Deus e cantando. Gente, vamos levantar um clamor. Aí só o pastor ora. Não, clamor é todo mundo orando. É todo mundo orando. É todo mundo orando. É você levanta a sua voz orando a Deus, e o outro ora, e o outro também ora, e nós vamos levantando um clamor, e este clamor nós levantamos em direção a um alvo específico. Vamos levantar um clamor para fulano de tal, e para que Deus o abençoe, o cure, restaura, reavive o dom de Deus que há no coração dele. Vamos orar por ele. E aí nós oramos, levantamos um clamor. Isso é bênção de Deus, irmão. Vamos orar para que o Espírito Santo inunde este lugar. Vamos levantar um clamor. Levantar um clamor. Aí você está orando assim, descabelando, você olha para trás, tem gente assim, ó, mascando chiclete. Celular. Isso não acontece aqui, meu irmão, graças a Deus, só no longínquo reino cor-de-rosa, né? Aí está lá no celular, esse olha, você não sabe se o cara está lendo a Bíblia, se está na mídia social, tenso pra caramba, né? Mas acontece. E aí, assim, sai da igreja, diz assim: essa igreja não é muita coisa, não. Lógico, você não sintonizou, não abraçou a causa. A igreja que perde esses princípios, falta fervor espiritual. Na vida cristã, nós temos 3 temperaturas espirituais. É tenso pra caramba. 3 temperaturas espirituais. Vamos lá. A primeira, um coração ardente. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Esse texto aqui é de Lucas, capítulo 24, versículo 32, fala dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles estão e lamentando porque Jesus havia sido crucificado, aquela coisa toda. De repente Jesus colocou-se no meio deles e começou a falar.
E quando de repente chamaram Jesus para ficar com eles, e quando Jesus falou quem era, eles lembram, poxa, mas conforme ele falava, o coração ardia. Seu coração estava ardendo? Estava. Rapaz, era Jesus. Era Jesus. O coração ardia. E o coração arder não é aquela dor de infarto que dói para cá, não, arde. E não dói, mas arde. Você sente que o coração está ardendo, irmão. Você sente que o coração está ardendo. Você sente que o coração está ardendo. E aquilo não dói, aquilo é gratificante. E você quer que aquele calor inflame o seu corpo todo. Que o Espírito Santo te encha dos pés à cabeça. E que você seja revestido do poder de Deus. Aleluia, aleluia. É possível isso? Claro que é, irmão. Claro que é. Oh, como nós precisamos disso, como nós precisamos disso. A segunda temperatura é um coração frio. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Esse texto está em Mateus capítulo 24, versículo 12. Por que o aumento da maldade esfria o amor de muitos? Porque o amor desses muitos, esse texto é generoso, porque no original não é o amor de muitos, é o amor de quase todos. Não é o amor de muitos, é o amor de quase todos. Agora, quem são esses quase todos que amam e têm o coração esfriado por conta da maldade? São pessoas que amam de uma maneira superficial. E amar de uma maneira superficial é muito perigoso, porque qualquer vento que sopra, você sai, você se desloca, você deixa de obedecer a palavra, você deixa de seguir aquilo que Jesus está dizendo. Por isso é necessário uma intimidade na profundidade. Charles Swindoll escreve um livro, chama-se Intimidade com o Todo-Poderoso. Ele diz uma frase maravilhosa: nada melhor do que a profundidade para nos tornar insatisfeitos com as coisas superficiais. Nada melhor do que a profundidade para nos tornar insatisfeitos com as coisas superficiais. Ele dá o exemplo do nadador e do mergulhador. O nadador está sempre na flor da água. Ele não sabe o que tem no fundo do oceano. Mas o mergulhador, ele conhece as belezas do oceano. E por conhecer as belezas do oceano, ele não se satisfaz com a superfície. O quanto você conhece a palavra de Deus na profundidade. O quanto você dedica tempo mergulhando na palavra, orando, buscando, conhecendo, aprendendo mais de Deus e tendo essa intimidade com Deus. Ah, como isso é precioso demais. Mas existe sim. Por que esfria? Porque o amor é superficial. São pessoas que estão dentro do contexto religioso evangélico, querendo uma resposta para si mesmo, buscando uma resposta aos seus próprios anseios, buscando um significado para aquilo que ele acha que é certo, que ele acha que é. A axiologia tem levado tanta gente para o inferno. A axiologia tem tirado tanta gente da presença de Deus, e não é isso que Deus quer para você, não. Deus quer que você venha para perto dele, que você cresça, que você tenha. A primeira temperatura é um coração ardente, a segunda temperatura é um coração frio, e a terceira temperatura é um coração morno. O próprio texto que nós lemos de Apocalipse, no versículo 16: assim que você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Terrível isso, irmão. Isso é terrível. O que é que você põe para fora é o que não presta, que está te fazendo mal. O que é que você vomita? Desculpa, vai estar no texto. Quem nunca vomitou, que atira a primeira pedra. Não, por que você vomita? Porque aquilo não te fez bem. Aquilo causou um mal-estar. Nós estamos falando de Deus, irmão. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do amor de Deus. Estamos falando de vida com Deus, de andar com o Senhor Jesus. E o que caracteriza essa temperatura de morno? São comportamentos que não são condizentes com a palavra de Deus. Tem um jeitão de crente, mas não é. Tem uma verborragia, uma palavreada de crente, mas não é. Aqueles que têm mais de 35 anos vão lembrar do Denorex.
Parece, mas não é. Mais de 35, já foi dos 30. Não parece, mas não é. Tem um jeitão, tem uma maneira de ser, mas na sua essência não é. Não é. Como que tem mais para diante? A segunda coisa que nós vemos aqui: um cristão morno é pior que um incrédulo frio. Gente, isso é tenebroso, mas é verdade. Esse escritor, Arthur Blomfield, citado por Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: é mais honroso ser um ateu declarado do que um membro incrédulo de uma igreja evangélica. É mais honroso dizer assim, admitir que é ateu, convicto, do que ser um membro incrédulo de uma igreja. Ah, meu Deus. Mas é possível ser membro de uma igreja e ser incrédulo? Perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Não fosse, Jesus não teria dito: deixa de ser morno, morno é ruim. O versículo 15, 16, Jesus diz assim: conheço as suas obras. Quem está falando é o próprio Jesus. Olhando para a nossa vida, Jesus olha para nós de uma maneira que nós não conseguimos olhar. Você olha aquilo que eu faço, Jesus olha porque eu faço, qual é a minha motivação, o que me leva a fazer o que eu estou fazendo. Quando você está produzindo alguma coisa, produzindo um diálogo, produzindo um relacionamento, você está no trabalho, produzindo alguma coisa, viajando, nós estamos sempre produzindo alguma coisa, alguma ação ou alguma reação. E o que nós estamos produzindo é motivado por algo que está no nosso coração. Olha que interessante. Jesus ele está vendo exatamente o que move você a fazer o que você faz. Não é simplesmente o que você está fazendo. Nós vemos o que você faz. Jesus está dizendo: conheço as suas obras, conheço na essência. Sei que você não é nem frio nem quente. Você não tem nem a frieza do ateísmo, nem a fervorosidade de alguém que está diante da presença de Deus. Meu irmão, todas as pessoas que estiveram diante da presença de Deus caíram com o rosto em terra. Sabe o que é cair com o rosto em terra? É prantear a própria vida, é chegar no momento e dizer assim: não, acabou, não tem mais o que fazer. É interessante quando Moisés está diante de Deus e Deus fala assim: Moisés, pede o que você quiser que eu te darei. Se fosse hoje, o que Moisés pediria? Ó Senhor, as 6 dezenas da Mega Sena. Uma conta com 18 dígitos no banco. Glória a Deus, aleluia. Moisés podia pedir qualquer coisa. Olha o que Moisés vai pedir para Deus: rogo-te, imploro. Rogar é implorar. Rogo-te que me mostres a tua glória. Nobre, perigoso, mas nobre. Perigoso, irmão. Ninguém viu a Deus e permaneceu vivo para dizer. Olha como Deus é maravilhoso. Está vendo aquela fenda na rocha? Esconde lá. E Moisés correu para lá: vou botar a minha mão para te proteger e vou passar diante de você, fazer passar toda a minha bondade. Quando eu tiver passado, eu vou tirar a mão e você vai poder me olhar de costas. Eu quero ver o que foi que Moisés viu. E eu quero experimentar isso. Imaginou que coisa impressionante? O que nós estamos vendo hoje em dia é uma frieza espiritual. São crentes calculistas, detalhistas, vivendo na minúcia de coisas que não têm a menor importância para o reino, brigando por picuinha. Já ouviu falar disso ou não? Briga por pouca coisa, faz confusão por pouca coisa. Isso é migalha. E nós estamos perdendo o melhor de Deus. O que é o melhor de Deus, senão a presença do próprio Deus? É interessante que ninguém viu a Deus, mas depois do Pentecostes o Espírito Santo vem habitar em nós. Olha que coisa interessante. Por que o Espírito Santo pode habitar em nós? Porque Deus nos capacita a sermos templo do Espírito Santo. Aqui entra uma coisa
Interessante, um amigo meu disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Você pode até ser templo do Espírito Santo na sua casa, sozinho, mas você jamais será igreja. Porque a igreja é na comunhão. Nós, igreja. Não existe o eu, igreja. Ah, pastor, fica em casa, eu vou assistir um videozinho no YouTube, eu seleciono os nossos pastores que eu quero, e a pregação que não está boa eu já desligo ali e pego outra, e vou me alimentando desses caras bons que tem aí na internet. Quando você ficar doente, você liga para os caras bons, tá? Para vir orar com você, visitar você no hospital, levar ceia. Quero ver se os cabras vêm lá, de longe, lá para... Está entendendo? Quem é que vai orar por você? Se nós não sabemos, se a igreja não tem consciência, se você está necessitado de oração ou não, como é que nós vamos chegar até você? A igreja é para isso, é para comunhão, a igreja é para crescimento espiritual. Aí você chega aqui na igreja, já botou teu nome na taça de oração? Bota o teu nome aqui, irmão. Todo culto nós oramos por essa taça. E o que nós já colhemos de testemunho de pessoas que foram ricamente abençoadas com saúde, não é só com prosperidade material. Saúde, irmão, relacionamento, casamento, até casaram, irmão, glória a Deus, aleluia. Então, Deus opera milagre. Coloca o nome aqui na taça, nós vamos orar e vamos interceder em favor. Por quê? Porque nós somos igreja. Nós somos igreja. Se o coração está frio, é indiferente às coisas de Deus. O coração está impermeável. A palavra de Deus não entra, não faz diferença. Tanto faz falar e não falar, é a mesma coisa. Mesma coisa, hoje em dia não é nem mais um caminhão cheio de japonês, não é? Antigamente a gente falava, mesma coisa é um caminhão cheio de japonês. Hoje não dá, hoje tem japonês loiro, barbudo. Não, tem uns japonês diferentes, assim, maquinado pra caramba, legal. O versículo 16 diz assim: por ser morno, estou a ponto de vomitá-lo. Está chegando no intragável, está chegando no limite, no limiar de ser posto para fora. E quando você for posto para fora, o que é que vai acontecer com você? Só Jesus, irmão. Deus te livre, Deus nos livre de sermos posto para fora do projeto de Deus para a humanidade. Terceira coisa que acontece numa igreja que tolera o pecado é a autoconfiança. E essa autoconfiança é perigosa quando você acha que não, nós estamos bem na fita com Deus. O versículo 17 fala do auto-engano. O auto-engano é uma tragédia. Diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Esse não preciso de nada está embutido aqui um conceito: eu não preciso de nada, inclusive de Deus. Pode deixar que a gente se vira. Espírito Santo, quiser tirar uma folga, pode deixar que a nossa igreja que domina a área, está tudo dominado. Não precisa nem se preocupar, pode deixar que a gente se vira. Isso é a autoconfiança demais. E essa autoconfiança começamos a fazer o quê? A deixar Deus de lado, a confiar na força do próprio braço. E como é triste ver pessoas que vão abandonando. Ninguém abandona Deus da noite para o dia. Isso vem acontecendo paulatinamente. Deixa de orar. Orava 3 horas por dia, glória a Deus, aleluia. Aí começa a orar 1h30, depois passa a orar meia hora. Sabe o que é, pastor? Não tem tempo. Meu dia tem 24 horas, quanto tem o seu? 24 horas. E se nós não conseguimos enquadrar aquilo que é essencial, a vida com Deus, nas nossas 24 horas, nós vivemos para nós, não vivemos para Deus. Se você não consegue enquadrar um período de tempo específico para você orar, ler a palavra, estudar a palavra, significa que você vive muito mais para você do que para Deus. Quem foi que criou você? Foi Deus. Para quê? Para a glória dele, para a exaltação do nome de Deus. E nós estamos vivendo a nossa vida ao nosso bel prazer. Fazemos aquilo que nos agrada. O auto-engano é uma tragédia. Isso vai arrebentar com a tua vida. Olha o que diz esse texto de Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor,
Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A versão um pouco mais, a revista é corrigida, diz: vocês que praticam a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É desejo maligno. É uma mente que maquina as coisas para o mal, propenso para o mal, para as coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus nos ensina. Notem que estamos falando de uma igreja que é tolerante com o pecado, que vai gerar tudo isso. Agora, aplica isso para a sua vida. Aplica isso para nós. O que é que nós estamos vivendo que isso pode tornar-se uma dura realidade no nosso viver cristão? De repente, seremos nós que chegaremos lá diante de Deus naquele dia, quando Jesus voltar, e Ele voltará. E quando Ele voltar, Ele vai olhar para nós e dizer assim: o que você quer? Não, em teu nome, eu fui membro da igreja há tantos anos. Eu fui dizimista, ofertante, deu um dízimo bom, oferta boa. Eu até cantava no coral da igreja. E eu fiz muita coisa lá. E aí, que igreja que é mesmo? Igreja tal. Aí vai olhar lá, de fato, essa igreja tinha tudo isso, mas você quem é? Você quem é? Eu sou fulano, eu sou fulana. Dá licença que eu não conheço você. Na minha tradução seria: dá licença que nós nunca tomamos um cafezinho. Com licença, nós nunca sentamos para trocar uma ideia. Eu não te conheço. E nós estamos falando de Deus, irmão. O que é que Deus não conhece? Deus sabe todas as coisas. O que significam essas palavras? Que as pessoas que dirão essas palavras, elas viveram de maneira tão dissoluta, viveram diluindo a sua vida de acordo com os próprios sabores da vida, que não se importou com Deus. Estamos falando de pessoas que viveram dentro de um contexto religioso evangélico. Não estou falando de não cristão, não. É de gente que estava dentro da igreja. E chega naquele momento e diz assim: nossa, mas eu não sabia disso. É claro, o coração está impermeável. O coração está impermeável à palavra, à presença de Deus. Não permite-se ser trabalhado por Deus, porque nós não queremos, nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito. E aí vamos vivendo, o que é que vai acontecer? Aquele dia chegará. Quando aquele dia chegar, Senhor, é nós na fita. Não, Senhor, eu não conheço você. Você não tem a marca da promessa. Sabe qual que é a marca da promessa? Não é uma marquinha assim, uma tatuagem, aquela coisa. Não. Presença do Espírito Santo. Presença do Espírito Santo. Presença do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo passa, fica uma marca na sua alma. Você não pode ser a mesma pessoa depois de ter uma experiência com o Espírito Santo. Se você for a mesma pessoa, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Tem que haver uma transformação. E essa transformação, ela tem que ser real. A quarta coisa que acontece: um cristão morno dá náuseas em Jesus. Aquele que gera o mal será jogado para fora. Um membro de igreja morno ser posto para fora. Uma igreja morna. Mas a igreja toda. Sim, Senhor. Uma igreja toda. Posta para fora. Uma religião morna. Uma vida com Deus que não te leva, não te desafia a viver em santidade, não te leva a se aproximar de Deus. Mas nem tudo está perdido, graças a Jesus. O que Jesus apresenta a esta igreja? O que Jesus apresenta para nós? Primeira coisa, no versículo 18, ele vai dar um conselho. Dou-lhe este conselho. Conselho interessante. Ouro refinado no fogo, roupas brancas e colírio. O conselho de Jesus é muito específico. Ouro refinado no fogo, roupas brancas e colírio.
O que isso quer nos dizer? Ouro refinado no fogo é a verdadeira riqueza está nos céus. Ouro refinado no fogo é presença do Espírito Santo. É isso que ele fala, compra de mim. Por que compra de mim? Porque só Deus tem este ouro refinado no fogo. E esse é o fogo do Espírito Santo que transforma, que modifica, que restaura, que nos traz de volta a vida em sua essência. O que é a vida na sua essência? É a presença do Espírito Santo, não é outra coisa. Não pode ser outra coisa. Roupas brancas. O amor cobre uma multidão de pecados. Aleluia. Roupas brancas quer dizer santidade. E como é que nós conseguimos chegar num nível de santidade que transforme a nossa vida? Presença de Deus. Presença do Espírito. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. E quando nós somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus, é como se nós puséssemos essa vestimenta branca, e aí vivemos ela durante o dia. O que acontece se você passar o dia todo com uma camisa branca? Se for que nem eu, por exemplo, for comer macarronada, uma tragédia vai acontecer fatalmente. Eu sou meio desastrado para essas coisas, principalmente quando estou com roupa branca, parece que atrai, não é? Eu acho que é uma tese interessante, roupa branca atrai molho, né? Deve ser imantado, coisa assim, pelo menos no meu caso. Chega de noite, você tem que tirar aquela vestimenta branca e pôr para lavar, não dá para usar 2 vezes. E por que você faz isso com a vida com Deus? Não muda, sempre a mesma vestimenta. O amor cobre uma multidão de pecados quando ele está em movimento, quando ele está agindo em nós, por nós e através de nós. Por isso que nós precisamos estar sempre vivendo uma vida de santidade, buscando a presença de Deus, buscando o amor de Deus, renovando isso sempre, em todo o tempo. O colírio, o perdão derruba as escamas dos olhos. Não é interessante que era uma cidade rica e Jesus está oferecendo ouro? Não era uma cidade que produzia os melhores linhos, mais finos que existiam, e Jesus está propondo uma nova vestimenta? Não é interessante que é uma cidade que produzia o melhor colírio do mundo, e Jesus está dizendo, vocês estão cegos. Paulo, quando encontrou com Jesus, caíram as escamas dos olhos. Ele ficou cego, com as escamas lá, orou 3 dias e tal, chega Ananias e ora, diz, receba o Espírito Santo. O que aconteceu? As escamas pularam para fora e ele pôde ver. Interessante. Versículo 19, um convite para a mudança de vida. Repreendo e discipulo aqueles a que eu amo. Jesus nos chama ao arrependimento, não ao remorso. Remorso gera angústia, que gera depressão, que leva à morte. Arrependimento leva ao reconhecimento de que nada somos diante de Deus, e Deus assim derrama do seu perdão sobre nós. O que eu acho de mais interessante, o ponto comum em todas as cartas, todas as 7 cartas, nenhuma dessas igrejas havia morrido. Nenhuma delas. Enquanto há vida, existe a possibilidade. Ah, pastor, mas a minha vida está tão assim, e faz tanto tempo que eu não oro assim com honestidade. Já orou com honestidade diante de Deus? Já orou com sinceridade diante de Deus? Deus, eu não sei o que fazer, me ajuda. Estou desesperado, estou desesperada, a minha vida está um caos, parece que está tudo bem, parece que está tudo em ordem, mas lá na minha alma, lá no meu coração, eu estou com o meu coração encralacrado de mágoa, desde aquela época em que fulano fez isso para mim, desde aquela época que fulana fez isso para mim, eu não consigo perdoar. Sabe por que você não consegue? Porque o amor de Deus ainda não entrou no seu coração. Se você não consegue liberar perdão, porque o amor de Deus ainda não entrou no seu coração, e aí estamos vivendo a nossa vida, e levantamos a mão e cantamos, e damos glória a Deus, e batemos até palma, e aí quando o pastor diz, você pode ajoelhar para a gente orar, você até ajoelha, parece crente, mas na verdade está vivendo numa pobreza de espírito,
usando uma vestimenta suja, está cego, não consegue olhar para o próprio estado em que se encontra, espiritualmente falando, diante de Deus. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. E a parte final aqui dessa carta, ela é peculiar. Jesus convida a um momento de intimidade. O versículo 20 é um versículo muito citado em muitas pregações. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes eu já preguei esse texto dizendo assim, olha, Jesus está batendo na porta do seu coração, se você abrir o seu coração, ele vai entrar o coração tem um paralelo interessante com a Arca de Noé. A Arca de Noé tinha um trinco para o lado de fora, o coração só tem um trinco para o lado de dentro. Então, se você tem que abrir, é interessante a analogia e não está errado. Mas o que Jesus está dizendo aqui, quando o judeu tinha alguma coisa para consertar, ele chamava, bora comer uma picanha. Glória a Deus, aleluia. Vamos para o churrasco. E ia lá para a beira da churrasqueira e comer e vai para a mesa. Quando você vai para a mesa, o judeu chama o outro para reconciliação, é numa mesa posta. Vão comer, tem que ter essa parte abençoadíssima da nossa religião. Glória a Deus, aleluia. Uma mesa farta. Sentava-se na mesa e na mesa ia acertando os ponteiros enquanto se comia. Olha, eu quero te pedir perdão, lembra aquela vez que eu chutei a tua canela, eu falei que foi acidente, mas não foi, eu fiz de propósito, porque eu tenho inveja de você, inveja do seu casamento, inveja do seu carro, inveja da sua profissão, inveja do seu smartphone, e mais umas outras coisas que você pode colocar aí, irmão. Um monte de coisa, um monte de coisa. E conforme você vai falando assim, a pessoa está comendo, o Jesus está comendo. Aí quando você termina, Jesus diz assim, olha, eu libero perdão para você, não tenho mágoa de você. Oh, glória a Deus, aleluia. O que Jesus propõe aqui é essa troca. É gerar essa profundidade de intimidade conosco. É isso que Jesus está dizendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém estiver disposto a sentar comigo e compartilhar comigo a sua vida, compartilhar comigo as suas angústias, compartilhar comigo as suas mágoas, me dá os nomes das pessoas que te magoaram, fala. E conforme você vai falando para Jesus, sentado à mesa, Jesus vai saciando a sua alma, Jesus vai preenchendo a sua alma de graça, de paz, de alegria, de entendimento, e de repente você se levanta da oração, você está assim renovado, aleluia, glória a Deus. Já aconteceu isso com você, irmão? É quando Jesus disse, eu estou batendo a porta, eu estou chamando, quem é que quer sentar comigo? Quem é que quer se ajoelhar e orar, e falar daquilo que está impedindo você de viver este cristianismo autêntico? Enquanto a vida, há esperança. Enquanto a vida, há esperança. O vencedor se assentará comigo. Quem é que vai estar ao seu lado na glória? Jesus. Aleluia. Aleluia. Ao vencedor deixarei que se sente ao meu lado, comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Mas o interessante é que ele termina a carta dizendo a mesma fala que ele usou nas 7 cartas. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Ou você acata o que foi dito, ou você continua vivendo do seu jeito. Não existe uma terceira opção. Ou você acolhe a esperança que a vida ainda nos proporciona, que Jesus ainda nos proporciona através da vida, ou você continua nessa mornidão, ou morno, ou caminhando para essa mornidão. O que Deus tem para nós é infinitamente maior do que tudo aquilo que nós pedimos
ou pensamos. E aí? O que você vai fazer com isso tudo? Feche os seus olhos, vamos orar. Eu gostaria que você orasse neste momento.